Boa noite. O Band Cidade de hoje começa destacando um tipo de crime que vem crescendo assustadoramente aqui no Amazonas. É a violência sexual contra mulheres. Manaus concentra a maior parte das vítimas, que estão em todas as faixas etárias, desde crianças até idosas. Esta jovem de 19 anos perdeu a virgindade 2 meses atrás de forma brutal. Foi estuprada depois que saiu da faculdade. Com medo, ainda não foi à polícia. Quando eu lembro, eu sinto nojo de mim, do meu corpo, dele. Não lembro muito do rosto dele, mas eu sei quem ele é. Tenho medo porque ele conhece minha família. Conhece minhas irmãs, meus irmãos. Tenho medo dele fazer algo. Entre 2009 e 2013, o número das ocorrências de violência sexual contra mulheres no Amazonas mais que dobrou. Foi de 449 para 1.153 casos. Esta médica, que coordena o serviço de atendimento às vítimas de violência sexual no Instituto da Mulher, diz que o quadro é preocupante e tem se agravado. Já são registrados 4 estupros por dia no estado. É assustador. Infelizmente, o que a gente tem visto é isso, é uma demanda crescente e crianças e, como eu estou falando, pacientes da terceira idade, que a gente não tinha tanto registro, né? A gente vê que aumentou a demanda na faixa etária até os 14 anos, mas a gente vê também essa demanda aumentada na terceira idade. Aqui, a paciente recebe cuidados especiais, medicação e acompanhamento psicológico. O trauma de um estupro pode desencadear quadros depressivos. É um trauma que fica para a vida toda. Então, o que a gente tenta é amenizar a situação e dar esse acompanhamento para que ela se sinta mais segura e consiga levar uma vida adiante sem tantos traumas. Esse tipo de violência também tem aumentado dentro das casas das vítimas. É quando o criminoso faz parte da convivência das pessoas que são atacadas. Por isso, ele dificilmente é denunciado à polícia. Esta menina de 12 anos foi abusada sexualmente desde os 7 anos pelo padrasto. Ela conta que vivia com medo e não acreditava que um dia fosse se livrar do criminoso. Eu me sentia dentro de uma prisão. Para mim, ele na hora não tinha jeito. Era um pesadelo? Era. Parece que era um pesadelo que não tinha mais fim. Hoje ela tenta refazer a vida. Está longe da mãe e das irmãs, mas pensa em voltar um dia recuperada. Vanusa mostra que é possível dar a volta por cima. Ela também foi abusada dentro de casa por um parente. A virada começou nesta casa de apoio para meninas em Manaus. Hoje ela trabalha na instituição. Psicóloga formada, ajuda a reconstruir as vidas despedaçadas pela violência do estupro. Trabalhar a partir desse momento o resgate da sua autoestima, o resgate do seu ser, né, e o resgate muitas vezes da infância que é roubada. E a casa ela me ajudou muito nesse sentido de ter esse acompanhamento psicológico, não só comigo, mas também com a minha família, porque é um conjunto. Não basta trabalhar só a criança, porque essa criança vai retornar para a família e se essa família não tiver trabalhada, as coisas vão se repetir, se torna um ciclo de violência. Esta delegada diz que a polícia tem dificuldades para atuar nesse tipo de ocorrência. A violência sexual doméstica praticada contra crianças e adolescentes ainda é encoberta pelas famílias na maior parte dos casos. Porque o silêncio dessa vítima faz com que essa impunidade continue por muito tempo, ele praticando esse crime, porque dentro de casa ela não tem quem confiar, geralmente alguém da família. Essa violência intrafamiliar, ela é velada, né? Guardada a 7 chaves por essa família, que muitas das vezes não reconhece a tal violência. A sensação de impunidade também alimenta os números dessa tragédia. Esse ano, a polícia registrou em Manaus 82 estupros, mas apenas 20 suspeitos foram presos. Crescer, ser uma grande mulher. É possível? É. Só basta você ter coragem e forças. Vou tentar. Se tem pessoas que vão me ajudar, então é melhor
eu continuar do que ficar presa, ficar me isolando, sentir nojo do meu corpo, uma coisa que eu não deveria ter porque já passou. Os trabalhos de recuperação da passarela sobre as avenidas de Djalma Batista e Mário Ipiranga Monteiro, no bairro Flores, na capital, já foram concluídos, mas apenas parte da nova estrutura está liberada. Ainda falta o acabamento. E com isso, os pedestres ainda precisam ter atenção para fazer a travessia com segurança no trecho. Neste trecho da Avenida Mário Ipiranga, no bairro de Flores, a reforma de parte dessa passarela já dura mais de um mês. A estrutura começou a apresentar problemas desde o ano passado, conforme reportagem veiculada no Band Cidade em dezembro de 2013. Situação que ficou ainda pior após 2 veículos de grande porte danificarem a estrutura, o que exigiu a interdição da passarela. Enquanto a obra não é concluída, uma faixa de segurança improvisada foi implantada para garantir a travessia dos pedestres aqui neste trecho. Antes, com a passarela, era melhor? Era bem melhor, porque a gente não precisava ficar esperando esse tempo todo, tem vezes que ele para ou não para. Os motoristas também divergem opiniões sobre o semáforo e a faixa instalados no local. Você acha que a faixa atrapalha e como é que fica o trânsito? Acho que melhora a vida dos pedestres aí. Não atrapalha não. Olha, às vezes, dependendo do fluxo, atrapalha um pouco. Aqui no entorno, apenas esse trecho da passarela que fica na Avenida de Djalma Batista foi liberado para a travessia dos pedestres. Mas a obra de restauro da passarela está inacabada, motivo a mais para a reclamação dos usuários. Está tudo estragada, tem que ser nova. Nós somos estudantes, a gente precisa, olha aí a dificuldade. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a passarela deve ser totalmente liberada ainda esta semana. Após a conclusão das obras, a faixa de pedestres e os semáforos serão retirados pelo Manaus Trans. O corpo de um homem decapitado foi encontrado esta manhã em uma área de preservação ambiental no conjunto Novo Aleixo, zona leste de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com as partes íntimas expostas e as mãos amarradas. A polícia ainda segue as buscas pela cabeça. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Um foragido da Justiça foi recapturado nesta terça-feira pela polícia na capital. Felipe Martins Carvalho, de 19 anos, foragido da Justiça desde junho de 2013, foi recapturado e apresentado na manhã desta terça-feira no 30º Distrito Integrado de Polícia. Ele é acusado de envolvimento com tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus. Segundo a polícia, no momento da prisão, o suspeito se identificou usando um nome falso, mas acabou denunciado por uma criança que estava no local. Com ele também foram encontradas 4 trouxinhas de cocaína. De fato, ele se encontrava jogando videogame, né, com outras crianças. E fizemos a abordagem e ele, no primeiro momento, se identificou, se chamava Tiago, depois inventou que se chamava Bruno, quando uma criança que estava lá com ele resolveu falar que ele, de fato, era o Felipe. Em razão disso, por já constar contra ele uma decisão de regressão, de cautelar de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, nós demos voz de prisão e estamos devolvendo ele para o sistema. Felipe cumpria a pena de 5 anos e 4 meses no regime semiaberto no Compage. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e deve retornar ao regime fechado. Vai dar entrada na Vidal Pessoa, mas vai ser reconduzido ao Compage para o regime fechado. Uma agência bancária na zona leste da capital foi assaltada esta tarde. Os bandidos continuam foragidos. O assalto aconteceu por volta de 2h30 da tarde nesta agência bancária na Avenida Altasmirim, no bairro Jorge Teixeira. Segundo a Polícia Civil, 4 pessoas armadas entraram no local e renderam o segurança. Eles teriam chegado à agência em um carro, mas fugiram a pé. A polícia conseguiu apreender o veículo, mas não soube informar a quantia levada pelos bandidos. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações.
E agora à tarde, um cartório no bairro Cachoeirinha também foi assaltado aqui na capital. De acordo com a polícia, os suspeitos são 4 homens e uma mulher. Uma pessoa foi feita refém. Os bandidos fugiram em 2 motos que já foram recuperadas. O caso também é investigado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Veja a seguir aqui no Band Cidade, nova bomba de distribuição do Proama começa a ser instalada na zona leste da capital. E veja também, o Hospital Francisca Mendes é reinaugurado em Manaus. A unidade agora também vai realizar cirurgias de coração em crianças.